Nomear um campeão não é uma tarefa fácil, não é simplesmente pensar no nome que combina e acabou. Não, batizar um campeão não é a mesma coisa que uma mãe batizar o seu filho, por exemplo. O nome do meu filho vai ser Enzo, porque Enzo é um nome bonito. Não, não é a mesma coisa. Um bebê nasce com a sua página em branco e vai escrevendo a sua história ao longo da vida. Você e eu somos assim. Nós escrevemos a nossa história. Nós somos os donos do nosso destino. Mas um campeão já nasce desenvolvido, já nasce com a sua história escrita, a sua narrativa, os seus conceitos e personalidade. E então, um nome tem que ser dado para carregar toda essa bagagem. O seu nome deve refletir a sua história. E se você já parou para pensar, raramente um campeão tem um nome comum, né? Geralmente são nomes raros ou exóticos, para distinguir o seu nome entre tantos outros que existem na cultura nerd, pop e geek. Em League of Legends até existem alguns nomes comuns, como Diana ou Vladimir, mas todos os nomes são cuidadosamente selecionados com um significado, objetivo e filosófico. Vamos descobrir como é o processo de decisão dos nomes dados aos campeões de League of Legends agora. Bom, quem toma a decisão final do nome do campeão é uma trindade que os writers chamam de DNA, que é o designer de gameplay, o escritor de narrativa e o artista conceitual. É bom já citar aqui os três principais escritores de narrativa do League of Legends: Arial Thermalkitten Lawrence, Matthew Foshizoldan e Odin Rabobo Sheffer. Esses nomes vão ser importantes para esse vídeo. Antes do grupo DNA tomar a decisão do nome, é feito todo um processo de pesquisa, name storming e rejeição, que passa tanto pela equipe que está desenvolvendo o campeão, quanto pelas equipes de localização regional. Sim, os writers daqui do Brasil também participam do processo, e os writers da China, da Europa, da Oceania, todos são importantes para decidir o nome do campeão, e mais pra frente eu vou explicar o porquê disso. A estratégia é que o nome do campeão seja uma das últimas coisas a ser estabelecida, apesar de ter algumas exceções, porque dar um nome temporário, nem que seja um apelidinho, é praticamente impossível quando está se escrevendo a história do campeão, e os Kindred foram batizados logo de cara. O que era para ser só um apelido se tornou definitivo, porque esse nome diz tanto sobre o campeão. Kindred, Kin, parente, família, e Dread, terrível, pavoroso, e a união das palavras Kindred, ligação espiritual, seres com mesmos interesses e atitudes similares um com o outro. Isso fala muito sobre o personagem, né? Só no nome já tem toda essa bagagem imensa de significado e propósito do campeão. Então, mesmo com o processo de seleção e sugestão de nomes, Kindred foi o nome que fez mais sentido. Mas cada escritor costuma ter o seu próprio método. O método do Foshizo, por exemplo, é de nomear o campeão de forma que pareça feio ou ridículo, e daí ele é obrigado a passar pelo processo de nomeação. O Aurelion Sol, por exemplo, tinha o apelido de Heaven's Coil, Mola dos Céus. Isso fez com que a equipe de desenvolvimento pense e diga: olha, a gente realmente precisa de um nome melhor para esse campeão. O Rabobo tem outro método. Ele dá um nome impronunciável para o campeão, que ninguém consegue falar, nem ele mesmo. E daí o pessoal da equipe de desenvolvimento chega e pergunta: ah, mas como se pronuncia isso? E ele responde: exatamente. Inclusive esse nome, Rabobo, eu tenho um palpite de que se trata de uma piada interna da Riot Games. Quando um dia ele nomeou um campeão assim, a galera achou tão engraçado, né, bizarro, que o apelido pegou pra ele mesmo. Provavelmente foi isso, mano. Tem muito cara de piada interna, saca? E o método que o Thermalkitten usa é o de simbolizar o design de gameplay no campeão. Tipo, em vez de chamar de bardo, chamar de andarilho. Em vez de chamar de karma, chamar de iluminada, sacou? Foi assim com o Jhin no início. Ele tinha o apelido de Dead Eye, que em inglês costuma significar atirador de elite ou sniper, sacou? Então às vezes esse apelido acaba pegando pra alcunha do personagem. Foi o que aconteceu com a Thalia, por exemplo, que o Thermalkitten chamava ela de Tecelã de Pedras, e isso acabou ficando pra alcunha do personagem. Bom, mas por que é tão importante deixar o nome por último? Por que é importante ter essa estratégia de dar um nome temporário e deixar só pra mais tarde o nome definitivo? Por que não pode ser dado logo no início da produção? Um dos motivos eu já falei. O nome define a personalidade do campeão e carrega uma bagagem conceitual. E não é logo de início que a história inteira do personagem fica pronta, né? Nem o conceito, nem a personalidade. Outro motivo envolve praticidade. Tipo, esse nome é possível abreviar? A pronúncia é igual à escrita?
Você fala Ramos ou Ramus? Você fala Sivir ou Sivir? Você fala Draven ou Draven? Sabe o que é melhor que Draven? Sei lá, nada. Mais Draven. Draven. Você fala Illaoi ou Illaoi? Oi. Tem esses problemas, mas que geralmente isso se resolve na dublagem. O campeão costuma falar o próprio nome na maioria das vezes. Meu nome é Ornn. Já chega de apresentações. Tem outros campeões com o nome parecido com esse? Em outros idiomas, vai ficar fácil de pronunciar? É comum ter problemas na Ásia, por exemplo, com a letra R e L, né? Tipo Lulu virar Ruru, ou Nidali virar Nidari. Pastel de frango virar pastel de flango, enfim, tem essas questões. Mas um terceiro motivo é quando mandam os possíveis nomes para localização regional. Muitos nomes dados durante o namestorming, né, o brainstorm de nomes, pode ter um significado em outro idioma, ou até parecer um xingamento em outro idioma. E é aqui que a treta começa. Zaya sem o H, em turco do Azerbaijão, significa testículo, e tem até um prato culinário feito desse ingrediente peculiar. Um dos nomes da lista do Caim era Cu. Imagina no BR isso, mano. A treta que ia dar. Ia virar meme essa porra. Mas foi graças à gestora da comunidade da Riot Games daqui do Brasil que esse nome foi descartado. Um dos nomes da lista da Thalia era Tara. Que imagina do Brasil, a desgraça, mano. Tara, a tarada. BR é foda, mano. Já é um problema o nome do clã do Shen, que é Kinku, e os BR fica tudo louco, mano. O Ornn poderia ter se chamado Panapum, se não parecesse peido aqui no Brasil. O Kled poderia se chamar Kag. mas parece que Rito Gomes só consegue inventar o nome cagado pros campeão, velho. Puta que pariu. Ah, mas não é só aqui no Brasil que dá esse tipo de treta, não. O nome do Kled poderia ser Dick, se Dick não fosse pinto em inglês. A Scal também ia se fuder nessa, porque o nome dela poderia ser Glorf. Só que Glorf parece vômito, né? Parece que a pessoa vai dar uma golfada. E a Zoe poderia se chamar Sophie, só que Sophie é a marca de um absorvente em alguns lugares do mundo. Enfim, tem mais nomes descartados por causa de tretas assim. Eu só peguei os mais engraçados. Mas valem joinha, né, galera? Mas é legal ressaltar aqui, como eu já falei antes, que esses nomes sempre têm um significado, uma bagagem, né? Por exemplo, Ornn é um acrônimo para Old Norse, Velho Norte, fazendo referência à cultura e os deuses nórdicos, que combina bem com o Ornn, né? O deus da forja, e combina com Freyward, né? Que são as terras nórdicas de Runeterra. E a Illaoi também, por exemplo, só que o nome dela não tem bem um significado. Na verdade, o nome é porque o Odin Rabobo queria um nome exótico para ela. Então ele pesquisou bastante os idiomas da Polinésia, Filipinas, Indonésia. Então ele percebeu que certas sílabas eram comuns entre um idioma e outro. Tipo, é comum usar um duplo L. Tem bastante vogal, bastante I, bastante A. Então, entre vários nomes como Ilua, Iluka e Utu, o nome Illaoi foi o mais escolhido pela equipe, e coincidentemente ou não, Illaoi lembra Illaoi, que é o nome de uma serpente na Indonésia, e Nagakabros é a mãe serpente. Coincidência? Acho que não. Bom galera, aí de 100 até 200 nomes vai filtrando, até chegar em uns 10 ou 20 nomes. E quando passa por essa peneira da localização, termina em uns 3 ou 4 nomes. Daí fica fácil para o grupo DNA decidir o verdadeiro batismo do nome do campeão. Galera, espero que tenham curtido esse vídeo de como se nomeia um campeão de League of Legends. Esse meu roteiro foi todo baseado num blog da própria Riot Games. Eu vou deixar o link aí na descrição para quem quiser ler mais, até para ver outros nomes zoados que os campeões poderiam ter tido se não tivessem o nome que tem. Não esquece de deixar o joinha e compartilhar, e caso queira mais vídeos de curiosidades dos bastidores da Riot Games assim, comenta aí embaixo, tá? Muito obrigado por ter assistido até aqui, meu amigo, um abraço e até a próxima!